Oi gente, como vocês estão? Eu sou a Isa, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu trouxe a Book Tag de 2025. Eu tenho alguns tópicos, por exemplo, o livro que mais me marcou, o livro que mais me surpreendeu, e eu vou escolher um dos livros que eu li. Vou falar que eu já fiz essa Book Tag aqui, então os livros acabaram ficando bem selecionados, porque teve uns específicos que eu gostei demais, e teve uns que não me marcaram tanto. Então, assim, ao todo, eu li 25 livros em 2025, foram poucos comparados com o que eu li nos outros anos, mas eu achei ainda uma quantidade excelente pela situação que eu estava, escola, estudos, enfim. E então, vamos lá. Primeiramente, o livro que mais me marcou. Eu já falei dele lá no Instagram várias e várias vezes, e quase caí nos livros aqui. Ops. Aí. Que é O Homem de Giz. Ele foi um dos livros que mais me marcou, eu acho que nesse ano inteiro. Eu já contei a história mil vezes de como eu conheci, e eu vou contar de novo, tá? Né? Fazer o quê? Assim, eu fui comprar um dia na livraria um presente pra minha amiga, que era aniversário dela, e eu não tinha nada, assim, eu queria comprar um livro pra mim também. Eu comprei da Linventer pra ela, e pra quem não sabe, eu sou muito, muito apaixonada em romance, eu adoro livros de romance, mas aconteceu que eu queria ler algo diferente. E daí o atendente me questionou se estava procurando alguma coisa, enfim. Eu falei também que eu queria procurar um livro pra mim. E daí ele me aconselhou. Ah, que tipo de gênero tu gosta de ler? Eu falei romance, mas eu queria ler gêneros diferentes. E daí ele, não, vamos ver então, eu tenho um ótimo pra te indicar de suspense pra te começar a ler. E ele me indicou essa maravilha aqui, essa é uma das 7 maravilhas do mundo, é esse livro, tá? Assim, gente, não posso dar tantos spoilers pra vocês, que nem Estilhaça, minha Estilhaça é uma coleção que a gente não pode falar muita coisa, porque acaba que tudo vira spoiler. E, assim, Homem de Giz, gente, o que falar? A história, ela vai mudando de foco, de tempo, entre 1986, se eu não me engano, isso, e 2016. E vai acontecendo algumas coisas que em 2016 que são respondidas a partir do que aconteceu em 1986. Isso eu acho a parte mais legal, que sempre se interliga. E eu adoro também a capa do livro, toda a estrutura dele, maravilhosa. Aqui que eu sempre esqueço o nome, vocês podem ver que tem vários homenzinhos de giz. E perfeito, olha como se tivesse apagado, enfim. Vou mostrar aqui pra vocês aqui a frente. Muito lindo. Aspecto de quadro de giz mesmo. A gente abre, tem vários homenzinhos de giz. E eu acho muito legal que tudo também tem... Os capítulos começam com páginas pretas. Mas, enfim. É muito boa história mesmo, porque ela faz relações e é uma questão de que tem vários assassinatos acontecendo e a gente não sabe quem é, então tem várias pessoas suspeitas e vários casos acontecendo que sempre ficam resquícios de giz. Em 1986 tinha um grupo de crianças e eles gostavam de brincar, desenhar com giz e cada um tinha uma cor, em cada uma das crianças, mas tinha cor branca que nenhum deles tinha e sempre quando acontecia essas mortes, ou enfim, aparecia um homenzinho de giz branco, desenhado por aí, ou enfim, com alguma relação com aquela pessoa. Então, tu fica sempre na dúvida em relação a quem que é, e tem uma pessoa específica que a gente fica muito na dúvida, mas enfim, o plot twist é maravilhoso, vale a pena ler até o final. Eu, pelo menos, não descobri o que ia acontecer. Eu achei que não ia ser respondido, mas acabou sendo um pouco respondido e não gostei tanto do final ao mesmo tempo, mas vale super a pena pra quem quer, tipo, suspense, assim, que não descobre. Daqui a pouco eu mesma que não consegui descobrir, todo mundo descobre, enfim. Mas isso faz parte. Indo agora pra segunda book tag sobre o livro que mais me surpreendeu. Eu tinha lido a primeira parte dele no ano passado, retrasado agora, né, 2024, e eu tinha gostado bastante. E eu sabia que tinha como se fosse uma continuação. Acontece no mesmo universo, não precisa, na verdade, ler, mas é legal ler o primeiro, Morando com o Vampiro, para poder depois ler Namorando com o Vampiro. Eu pensei que não ia ser tão bom quanto o primeiro, eu tava, assim, com expectativas, tava um pouquinho com receio de ler, mas, assim, gente, eu gostei, foi tão bom quanto o primeiro, valeu super a pena ler, esse universo é maravilhoso. É uma comédia romântica, e eu gosto muito dessa autora, não conhecia ela,
a Diana Levin, e eu gostei muito do tipo de escrita dela. É simplesmente maravilhoso, te flui a escrita, sabe? Te deixa vontade de ler cada vez mais. Isso é uma das coisas que eu mais gostei, é extremamente viciante. Tanto o primeiro quanto esse me viciaram demais. Eu recomendo super, eu acho que vai superar as expectativas de vocês. Ele é super bom, vale a pena ler. Pra quem quer ler numa tarde, assim, muito tranquilo. Ela também não é tão grande, a letra é um pouquinho grande também dentro, então assim, tudo de bom, gente, nesse livro. Mas eu recomendaria vocês lerem o primeiro, Morando com o Vampiro, pra poder depois lerem Namorando com o Vampiro. Porque vocês vão ver o casal demorando com o vampiro já juntos aqui, porque são pessoas diferentes. Esse cara aqui, ele vai ser como se fosse um irmão barra amigo do cara que vai ver um romance no outro, em Morando com o Vampiro. Então é muito legal, vale a pena também. Agora falando sobre o livro que teve, assim, a melhor escrita que eu li nesse ano, e não poderia ser outro, ao invés de Infinitamente Mulher. Assim, é uma antologia da Casa do Poeta de Santiago, que eu participei. E tem cada conto maravilhoso. Ele é escrito por mulheres que nasceram ou moram em Santiago, na Terra dos Poetas. E bom, tem poemas, contos, crônicas, tudo quanto é tipo de escrita aqui. É simplesmente maravilhoso porque a gente consegue sentir tudo que querem passar. E eu gostei demais, é super bom de ler também. Todas as coleções, eu participo desde o volume 12. Agora, nesse ano, vou participar do volume 15. Vamos para a 15ª edição. Enfim, tô ansiosa pelo lançamento. Agora, eu vou para minha melhor leitura de 2025, que já vai juntar contra a Book Tag, que é a leitura de fase, um livro que combina exatamente com o momento que eu tava vivendo, e eu acho que foi exatamente por isso que eu gostei muito. Bom, eu li esse livro na metade do ano, em que a gente estava nas provas mais difíceis do nosso ano, e eu acabei começando essa leitura para desopilar um pouquinho, que eram rivais acadêmicos, e a menina, ela é super estudiosa, super esforçada, e tu acaba vendo todo o processo dela também, escolar, junto com essa questão do romance. E eu me identifiquei muito com essa parte da escola, e vale super a pena vocês lerem, pra quem assim tá na escola, quem gosta de rivais acadêmicos, anime lovers. Vou falar pra vocês, esse é o livro perfeito, sem dúvidas, pra vocês lerem, que é tudo o que eu não te disse. É uma leitura que vale super a pena vocês realizarem. É um livro muito mais curtinho, tem pouquíssimas páginas, 278. Eu fiz diversas marcações, não tá focando, não está focando. Aí eu diversas marcações, como vocês podem ver, e marcações assim de página, sabe? Marcação de página mesmo, marquei uma página completa. Então assim, é sem explicações, olha isso. Fala sobre a série e o processo, assim, dela nos anos escolares. E eu acho muito legal que mostra toda essa parte, realmente, da questão da escola e mostra o quanto ela compete com o rival, o principal rival dela, o Julius. E, assim, é muito bom, porque mostra toda essa questão realmente dos rivais acadêmicos. É uma coisa que eu gosto muito, é um tipo de gênero literário maravilhoso. Eu não lembro de ter lido rivais acadêmicos. Se eu li foi uma vez ou duas, agora não consigo lembrar, mas assim, estudantil, que acontece bem na época, foi muito bom, super, super bom. Foi a melhor leitura, justamente pela questão que nem eu disse, de talvez eu ter lido exatamente no momento que era pra eu ter lido. E foi muito bom, o finzinho é maravilhoso, eu gostei muito, vale super a pena vocês lerem até o final. Eu li em pouquíssimo tempo, super rapidinho, e é bom que é uma distração. Esse livro é uma distração pra quem quer desopilar um pouquinho. Falando agora sobre duas book tags já juntas também, que é o livro que influenciou em como eu escrevo ou como eu penso em palavras, e também uma releitura e que eu tenho muita vontade de reler. Eu já peguei três, que foram três leituras da mesma autora, que ela me marcou demais, e eu acho que ela influenciou muito em como eu escrevo hoje em dia. Muito famosa, Lynn Painter, autora de Melhor do que nos filmes, Não é como nos filmes, Apostando no Amor, Mil Vezes Amor e mais diversas obras. Assim, eu escolho os três, já pra falar pra vocês, não está focando de novo. Vamos focar. Vamos. Aê, focou. Ó, Não é como nos filmes, Mil Vezes Amor e Apostando no Amor. Vou falar pra vocês, não consigo escolher um favorito. Eu acho que até eu descartaria
o Mil Vezes Amor, mas eu não ia conseguir escolher entre esses dois. O que mais me influenciou na escrita, então, foi a escrita dela no geral, porque eu gosto muito de escrever romance também. Então eu acho que a escrita leve, calma, tranquila dela me fez ter mais vontade de escrever desse jeito também. Acabou me influenciando até de forma bem indireta. E em relação que eu tenha vontade de reler, entre os três eu escolheria Apostando no Amor. Eu tenho vontade de reler todos dela, mas Apostando no Amor tem um lugarzinho no meu coração. Eu fiz várias marcações, ficou muito bonitinho porque combinou super com a capa. Achei os post-its certinhos e ficou super estético, então assim, eu amei, ficou muito vibes. Mil Vezes Amor também, mas deveria ter escolhido outros post-its. Peguei só rosa no fim, mas... E não é como se eu acabei não fazendo marcações, gente. Eu fico um pouco mal em relação a isso. Tem livros que eu acabo não fazendo. Fazer o quê, né? Mas enfim, estou tentando voltar ao hábito de fazer marcações. E é isso, eu achei que ficou super bonito. Super bonito, mas enfim, voltando ao que interessa. Eu super releria Apostando no Namoro, porque ele é um romance super tranquilo. Eu acho que eu li na época certa pra mim também, em que eu precisava ler esse livro. Ele é super reconfortante, eu achei. A forma que eles se conheceram, a Bailey e o Charlie, eu achei, não achei ruim. Tem gente que fala mal em relação a isso, mas eu gostei muito do ponto de vista do Charlie, em que um homem, um guri e uma menina não podem ser amigos. E eles acabam ficando juntos. Eu acho muito legal, tem várias marcações que eu fiz em relação a isso, que ele fala. E o reencontro deles, o encontro foi maravilhoso. Como eles se conheceram, foi uma forma, tipo, super aleatória, gente. Foi muito legal. E eu acho que isso foi mais interessante, sabe? A forma que eles se encontraram, a forma tão aleatória que eles se encontraram e acabou influenciando em todo esse relacionamento que eles têm hoje em dia. Falando agora sobre o livro que resume meu 2025, que se 2025 fosse um livro, qual que me representaria? Eu acho que vocês já viram eu falar desses livros várias vezes, eu inclusive já falei deles nesse vídeo, mas eu não consigo escolher entre os dois. Então, eu tô organizando, gente, antes que todos caiam. Eu vou ter que escolher os dois. O Homem de Giz e Tudo que a Noite Disse. Eu só falo sobre esses dois livros. Toda vez eu tô falando desses dois livros. Mas não tem que fazer se eles são obras-primas maravilhosas, gente. O Homem de Giz, em que eu comecei a me aventurar mais no gênero do suspense, me marcou super, porque foi uma leitura incrível. E também tudo que eu não te disse ali no tempo certo, na fase que eu tava passando. Então eu acho que isso também teve um ponto. E eu escolheria os dois. Livros completamente diferentes, mas os dois representam meu 2025. Eu não diria que o Homem de Giz representou uma fase da minha vida, porque é muito catastrófico, não foi ruim assim, foi muito bom, inclusive, meu ano. Mas, enfim, gente, eu poderia escolher as duas leituras por essas duas justificativas. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. É isso. Beijo!